Floriana e o Luiz Floriano. O encontro, será que foi casual ou teve a parte de Deus que abençoou esse casamento? A Ana Francisca tem um cabelão assim bonito, cacheado. Ela era braba, ela batia com as varinhas na gente, ave Maria. Mas eu chorava, antes dela começar a bater, eu já chorava para ela ficar com dó. Ah, o meu pai Luiz Floriano, amigão. O meu pai, quando pegava para bater, ele batia era no chão. Ele tinha dó. Ele deixou uma lembrança de muito carinho, de muita paz para a família. E um exemplo de bondade, de carinho, e sobretudo de caridade. Era assim que eles criavam a família, preparando nós para a vida e não preparando a vida para nós. É assim que o pai sempre falava. E a mãe, com aquele coração generoso, os dois se completavam. A nossa casa, volta e meia, ela chegava para o pai: Luiz, acabou a banha, acabou o arroz, acabou o feijão. Mas Floriana tinha uma lata cheia, que ela tinha dado aquela coisa tudo para os pobres. Ela não podia ver uma criança órfã, porque ela chorava, ela sabia que ia deixar os dela, né? Ela já tinha o pressentimento que ia deixar os filhos dela órfãos. Olha, eu era muito amiga da minha mãe. Engraçado que eu era pequena, assim, eu tinha uns 9 anos, e eu queria aprender a fazer comida. Parece que até era uma coisa, né, que eu teria que fazer depois para meus irmãos. Aí eu chorava para ela deixar, e ela não queria. Naquela época, a gente não tinha fogão a gás, era fogão de lenha. Eu chorava para ela deixar. Aí eu lembro, tinha caixote, e eu subia lá e aquilo para mim era uma alegria. Ela deixar eu fazer comida ali. E ela deixou fazer meus gostos. A minha mãe era uma pessoa maravilhosa. E no falecimento da minha mãe, eu estava junto com ela também. Ela não estava muito bem e ela foi lavar roupa. E nós morávamos na cidade, só que em outra casa. Aí eu fui com ela ajudar, estava lavando roupa, junto com ela ali. Ela falou assim para mim: ai, não estou sentindo bem. Eu vi quando ela caiu, ela ficou respirando, aquele negócio assim, sabe? Aí eu fiquei apavorada, chamei meu irmão, ele veio, pegou tal, aí que levou para o médico, mas infelizmente, quando chegou lá, a minha mãe não resistiu, já tinha falecido. E aí ela deixou os irmãos. O Nelson Luiz de Oliveira tinha 4 meses de idade. Aí eu fui ajudar meu pai, cuidar dos meus irmãos. Aí chegou a hora de eu aprender a fazer as comidinhas, né? Não sei como que saía não, mas eu ajudei no que eu pude, meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa que teve uma vida difícil, um pouco doente e tal, mas graças a Deus foi vencendo todas as barreiras. Criou todos os filhos. Hoje estamos aí, graças a Deus, todos reunidos. E nós temos muito que agradecer por este momento. E que o clã dos Oliveiras cada vez está aumentando mais. Para nós, os irmãos Oliveira, é uma alegria muito grande. Algo assim importante que marcou na minha vida, que eu conversei com ele, que ele me explanou, foi quando eu falei que ia para São Paulo. Ele falou que se fosse para o meu bem, que eu fosse. Se fosse para me ver como estava, eu poderia estar vivendo aqui com ele, que tinha tudo em casa. Mas eu preferi sair para conhecer novos horizontes, novos universos, novas coisas. Então isso foi uma coisa que eu trago sempre comigo, que ele foi sempre de atravessar fronteiras, uma pessoa que não colocava limite nas coisas. Estava em Cáceres. Aí meu pai esteve lá e falou que queria que eu voltasse para Paranaíba, que era muito importante eu ficar do lado dele, eu e meus filhos.
Aí eu voltei de Cáceres para ficar com ele. Essa para mim foi uma recordação que eu guardo. Sempre eu lembro e comento com meus filhos, com o pessoal, que ele queria que eu ficasse do lado dele. Meu pai era uma pessoa que era dotado de várias mediunidades. Ele era psicógrafo, ele era médio de incorporação, aqui próximo mesmo, bem aqui pertinho, né? Estava vindo para a cidade, a gente ia para um centro espírita, uma entidade baixou no pai, né? Aqui bem pertinho, aquela entidade chegou e falou: permita Jesus que eu viesse falar com você. Através dele, e disse tudo o que ia acontecer a partir daquele momento na nossa família, né? Uma mudança, uma virada de 90 graus, né? Falou que Jesus vinha falar, a palavra de Jesus ia entrar na nossa casa, pelo telhado da casa. E eu sei que na volta de lá para cá, passamos em Frutal, lá ele ouviu o programa do irmão Zaru e ali ele apaixonou por essa causa. Chegou aqui em casa, foi buscar na casa de Tia Rosina um rádio para ouvir aquele programa e fez com que toda a vizinhança por aqui participasse. Essa aqui é a última casa que meu pai morou. Aí aqui era, essa porta aqui ó, era lá a sala, né? E ali onde está aquela janela era o quartinho que ele dormia. Tem outro quarto lá, tem a cozinha. E à noite eu escutava ele tocando sanfona aqui, ó, com a porta aberta, sentado numa rede. Aquele negócio ecoava assim naquele silêncio e era um negócio muito emocionante, tocava muito mesmo a gente. E um dia eu resolvi gravar para imortalizar essa cena. Quando eu escuto ele tocando assim, me vem isso na lembrança, na cabeça, né? Prega fogo no boné do guarda! Ele era esse artista assim, né? Gostava de ter a vidinha dele, a liberdade dele. Muitas vezes eu vinha de São Paulo, chegava aqui, fazia questão de vir comer a comidinha dele aqui, que ele mesmo fazia. Umas costelas mal cozidas assim, mas era gostoso. Fazia questão de vir comer com ele, né? Então essa lembrança que tem do meu pai, seu Luiz Floriano de Oliveira, nessa casa aqui, ó. Foi a última casa que ele morou. Dos últimos momentos que eu vivi com meu pai, quando eu tinha mais ou menos meus 18 anos, a Ana mudou para Caçu, aí sentado numa mesa velha, de madeira, surrada já, ele chegou e falou para mim assim, falou Nelson, ela podia ter dado uma vida melhor para vocês, só que eu preferi vir para a cidade para dar estudo para vocês, e onde ele acabou tendo que vender as coisas dele para fazer os tratamentos médicos dele. Só que eu falei para ele que o mais importante na vida era a educação, não era o dinheiro. E ele, chorando, ele me explicou, explicando as vidas e o passado da vida dele. Foi dos últimos momentos que eu tive com meu pai, foi aqui nessa casa. Minhas últimas palavras para ele, na beira na hora que ele estava encerrando a sua existência na terra, eu conversei com ele e falei: pai, eu quero te agradecer pelo exemplo que o senhor deixa para nós. O senhor não tem nenhum filho na cadeia, o senhor não tem nenhum filho que responde processo, você não tem nenhum filho que tem inimizade com as pessoas, seus filhos é a pessoa que todo mundo ama, então essa é a maior riqueza que o senhor deixou para nós. Meu pai foi a coisa mais importante na minha vida e será sempre. Ele foi o meu pai, minha mãe, meu amigo
Ele é e foi o meu verdadeiro amor na minha vida. Meu pai que está na pátria espiritual. A coisa mais significativa que eu gostaria de relembrar ou repassar é quando ele explicava sobre a vida. A resposta sobre a vida era sempre curta, 2, 3 palavras, ele definia tudo. Era bem sintético, bem simples e objetivo. Saudade deles, né? Mas foi muito bom. Nossos pais eram muito bacanas. Dizem que eu sou o mais parecido com meu pai, que eu tenho muito orgulho disso. Inclusive tenho um neto, diz que parece comigo e com o avô. Então é muito orgulho. Eu agradeço a Deus pelos pais que eu tive. E a família que ele deixou, que nós somos em 8 irmãos, Antônio, Luiz, João Luiz, Jerônimo, Ana, Alberto, Catarina, o Caçulinha, o Nelson. E ela passou por lá de lá e continuou sendo aquele anjo amigo da família. Pela permissão de Deus, ela continuou de lá amparando os filhos. A gente sentiu a ajuda dela. E agora, ultimamente, a gente sente a presença do Pai, né? Eu sinto, ele chega, dá uma olhadinha rápida e vai. Quando está acontecendo qualquer coisa de anormal na família, ele aparece. Ele ainda é preocupado com nós. Graças a Deus, pela permissão de Deus, permite a eles ainda olhar pela família, como anjos tutelares. Em riba da outra? É, em riba da outra. Não é em cima da primeira, não, a segunda. É a segunda. Se a segunda não está prestando, vamos tocar outra música. Pode tocar agora que vai sair bom. Tocar qualquer um? Toca. Mesmo. Pode tocar qualquer um. Eu acabo com a bagaça, aí não prestou. Eu tocar outra rancheira. Não, mas ali a velha lá tá gravando? Tá. Tá escutando o que eu tô falando? Tá. Qual é o nome da moda que vai tocar aí? É a rancheirinha. Vai lá.